A gente fala agora que os aeronautas recusaram a proposta das empresas aéreas e decidiram manter a greve até este final de semana. E para falar sobre os direitos do consumidor, a gente conversa agora com o deputado estadual Jorge Wilson, que é referência em direito dos consumidores. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Um bom dia para você e um Feliz Natal também. Bom dia, Elisângela. Bom dia, Daniel. Um Feliz Natal para todos da TV Jovem Pan News. É um prazer falar com vocês. E é muito triste, né, falarmos de uma situação que afeta diretamente todos os consumidores, que é a greve dos aeronautas, né, Elisângela? Situação difícil, porque o passageiro, o consumidor, ele cria expectativa, ele já compra, a sua passagem, já com antecedência, aguardando um dia tão importante, um ano tão importante, final de um ano tão importante que é o Natal, a passagem de ano, e aí ele vai sofrer com essa greve que agora vai se estender, né? E, deputado, o senhor melhor para falar sobre isso, o PROCON também tem feito um trabalho muito importante dentro dos aeroportos para atender o consumidor e também ajudá-los, né? Como proceder neste momento? Eu mesma comprei passagem e fico extremamente preocupada se vou conseguir ou não viajar para o interior de São Paulo. Sim, Elisângela, os PROCONs têm feito um trabalho, têm dado atendimento, sim, aos consumidores. Na verdade, uma tarefa que deveria ser das empresas, né? Das empresas que estão, nesse momento, atravessando também esse problema, esse estado de greve. Eles deveriam ter já preparo para fazer todo o atendimento aos consumidores, porque não dá para o consumidor parar no aeroporto e não ter ali, o dever por parte das empresas cumprido, né? O artigo 35 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor ele é bastante claro e ele fala sobre o cumprimento da oferta, nos termos da oferta, apresentação ou ainda a publicidade. Ou seja, o consumidor compra passagem, ele precisa ir, muitas vezes para passeio, muitas vezes para descanso, mas muitos para trabalho também. E aí temos que falar também de lucro cessante e de toda a dor de cabeça que eles sofrem. A gente entende sim a greve sendo uma greve ordeira, uma greve no diálogo, ela é legítima. Agora, quem não pode pagar a conta é o cidadão, é o consumidor. Então, os PROCONs têm dado a atenção nos aeroportos, mas isso não é o suficiente. O suficiente seria que eles fizessem, o atendimento com respeito, que todos os funcionários dos aeroportos estivessem preparados. Só que não é culpa deles também, porque eles não têm autonomia em resolver o problema. Então, todos nós telespectadores aí que vão viajar, que estão com a sua passagem, com o seu voo marcado, é importante que procure o PROCON, formalize ali uma reclamação, e as empresas, elas precisam, no momento da viagem, se não conseguir fazer com que eles embarquem, tem que dar alimentação, precisa dar uma hospedagem, precisa garantir a tranquilidade para esse consumidor. Mas não é só isso, Elisângela, porque existe também a questão, como eu falei a você, pessoas que estão trabalhando, que precisam voar, que precisam viajar a trabalho. Então, eles podem também questionar e na esfera, no judiciário, o lucro cessante, viu? Agora, só para complementar, Dani, por favor, para quem não entende o que é o lucro cessante, se no caso eu deixei de ganhar durante um trabalho, perdi meu voo por causa de um emprego, acabei perdendo por conta disso, é isso, deputado? É isso, Elisângela, é isso. Uma reunião, você tem uma reunião de negócios, você tem um trabalho, você tem que estar em um estado, em uma cidade, em um horário marcado, e você não consegue estar por conta da greve. Quem deu causa foi o fornecedor, né? Nesse caso, é o fornecedor de bens ou serviços. Ele deu causa, você não deu causa à situação, você chegou ali conforme pré-determinado, com a antecedência que já se pede, 1 hora, 1h30, ou 2 horas, muitas vezes, ou até mais que isso, no aeroporto, e você não conseguiu chegar, você pode questionar o prejuízo que te causou profissionalmente, comercialmente falando. Perfeito. Agora, deputado, queria dar um passo atrás e pedir, por gentileza, a sua avaliação em relação a essa greve dos aeronautas, porque anteontem, na sexta-feira, nós conversamos justamente com um colega do senhor, advogado especializado em direito do consumidor, em que ele disse que não via ilegalidade nessa paralisação. A gente sempre lembra a audiência da Jovem Pan News que o direito de fazer greve é assegurado pela Constituição.
O senhor entende da mesma forma, não há nenhum tipo de ilegalidade nessa paralisação, nessa greve dos aeronautas, mesmo ocorrendo nessa época do ano? Então, é triste também de nós analisarmos. Eles foram tentando estender o diálogo. Eu sei que é o sindicato tentando dialogar com as empresas, e aí as empresas não chegaram num acordo. Aí eles acabaram paralisando todo o trabalho, inclusive essa greve é a greve dos aeronautas, são aqueles que estão dentro da aeronave, pode ser o mecânico, o comissionário, o comissionário de bordo, o piloto, o copiloto, então são aqueles que estão dentro da aeronave. Então, paralisando, eles parando, quer dizer, não existe viagem, a viagem está prejudicada. A greve é legal porque está sendo ordeira, pacífica, então não há de se falar de ilegalidade da greve. Agora, há de se falar, sim, da falta de comprometimento das aéreas. Elas deveriam entender que essa greve, elas deveriam ter feito algum tipo de negociação para que prorrogasse isso, para que não gerasse o grande prejuízo que está gerando para os consumidores num momento tão especial que é o momento do Natal. É um momento difícil, é um momento que todo mundo está voltando. Nós viemos de uma pandemia há pouco tempo, uma pandemia que o mundo viveu, e agora que as pessoas estão conseguindo visitar os familiares, outros que, como eu falei a vocês, que estão trabalhando, então eles deveriam pensar, só que infelizmente elas endureceram no diálogo, até agora não resolveram, então deu na paralisação. Agora a pergunta do nosso comentarista Marcelo Lico. Bom dia, deputado. A questão além da reposição, né, salarial, de inflação de períodos anteriores, também é discutido aí pelos aeronautas outras questões envolvendo a própria forma de trabalhar e tudo mais. Poxa, não poderia ter sido feito essa discussão começado lá atrás, porque, como mesmo foi dito pelo senhor, essa é o pior momento, acho que, no ano, para se fazer um movimento como esse, né? Como que o senhor enxerga isso? Com certeza, Marcelo, bom dia. Feliz Natal para você também. Você está coberto de razão. Eu acho que eles deveriam ter começado o diálogo e as empresas têm que ter essa preocupação. Veja bem, o cliente, o passageiro, ele comprou essas passagens muito com antecedência, eles precisam viajar. Então, estenda, abra uma mesa de negociação, entenda as reivindicações que são legítimas deles. Agora, nós não podemos responsabilizar, neste momento, eles, porque eles estão já passando uma situação que vem se estendendo há bastante tempo. Então, aí que eles decidiram parar. Agora, as empresas, elas são responsáveis. Então, agora, o prejuízo, como sempre eu digo, no momento de maior dificuldade, no momento de Natal, no momento de passagem de ano, e aí quem vai pagar são aquelas pessoas que muitas vezes estão há anos sem ver, sem fazer uma visita aos seus familiares, aquelas pessoas também que precisam viajar a trabalho. Então, e o transtorno, sem contar que é o constrangimento, é o transtorno, e, infelizmente, quem sofre com isso são os passageiros lá e acabam também sofrendo aqueles funcionários dos aeroportos que não têm autonomia para resolver o problema. Eles precisam ali resolver o problema, diretamente com o consumidor. Só que a diretoria, os superiores, não dão autonomia para que eles busquem uma solução, pelo menos melhor, para não deixar o consumidor parado nos aeroportos, como a gente está acompanhando, e a situação é séria. Agora você veja, não teve diálogo, não teve acordo e a greve vai se estender. Pois é, eu queria tratar de uma questão, porque o senhor bem destacou quais são os procedimentos que as pessoas, os consumidores, devem tomar caso tenham sido prejudicados por conta dessa greve, das paralisações e atrasos. Agora, eu fico pensando também naquelas pessoas que adquiriram pacotes ou mesmo viagens de avião para os próximos dias, em razão, claro, das festas de fim de ano, do Réveillon, férias de verão e por aí vai. Caso essa pessoa tenha um bilhete marcado para o período justamente de paralisação, que está ocorrendo, acho que de 6 da manhã até as 8 horas da manhã. Como ela deve proceder? É necessário, é preciso ligar, conversar com a companhia aérea? Há algum tipo de trâmite que ela possa realizar e seguir para se proteger? Eu gostaria de escutá-lo.
Com certeza, as aéreas precisam estabelecer um canal de comunicação com todos os seus consumidores, com todos os seus clientes, porque muitos, como você colocou, tem ali já pacote, já tem hotel aguardando, já tem data e horário para se hospedar, e se não conseguir chegar, não conseguir se hospedar, as aéreas também são responsáveis por essas diárias. Elas respondem também nesse sentido. Então, é importante que as aéreas tenham bom senso, estabeleçam um canal direto com o consumidor, com o cliente, para que ele possa, antes de ir para o aeroporto, já fazer o contato, já conversar, já saber como vai ficar a situação dele diante dessa greve que está acontecendo. Agradecemos, então, o deputado estadual Jorge Wilson, que é referência em direito dos consumidores. Um ótimo dia, obrigada por participar aqui do Jornal da Manhã. Elisângela, a todos vocês, Daniel, Marcelo, um Natal abençoado a todos os telespectadores da TV Jovem Pan News. E é importante só ressaltar para todos os consumidores, se vocês estiverem sendo prejudicados com a viagem, procure o PROCON, formalize uma reclamação, que dessa forma vocês terão os direitos de vocês garantidos. Muito obrigado, deputado.